Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou aqui hoje para discutir com vocês a evolução do Estado moderno no nosso segundo tipo de Estado, o Estado social. Na aula passada, a gente discutiu sobre o Estado liberal e viu que necessariamente o Estado liberal é aquele que é instituído pós-Revolução Francesa com um modelo mínimo de Estado, em que o Estado vai atuar o mínimo para respeitar as liberdades individuais. A questão de ganho com essa ideologia liberal é que nesse momento são protegidos os direitos individuais, a noção de proteção à vida, à liberdade, iniciativa privada, à propriedade e todas as formas de se ter instituída essa liberdade. Seja liberdade de locomoção, de manifestação, de expressão, foi instituído nesse momento do Estado liberal. Qual foi o problema do Estado liberal? Ele determinava uma relação de igualdade formal, é aquela noção da igualdade perante a lei. Dizia que todos eram iguais e por isso o Estado não ia intervir, e por causa disso as diferenças reais que existiam entre as pessoas fizeram com que tanta liberdade fosse usada para violar nas relações privadas os direitos daqueles que tinham menos condições de proteger as suas vontades. E aí, em contrapartida a esse Estado mínimo, surge uma outra ideologia que é do chamado Estado social, que depois vai ser inclusive incorporada por alguns estados chamados de estados socialistas posteriormente. Bom, o Estado social, ele vem com o segundo ideal da Revolução Francesa, que é o ideal de igualdade. O Bobbio vai dizer, na Era dos Direitos, sobre a importância da percepção de que a igualdade não pode ser somente perante a lei, que a igualdade ela tem que ser instituída de forma material, ou seja, de forma real, numa perspectiva de que se deve tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais de forma desigual dentro das suas desigualdades, no limite das suas desigualdades. Nesse sentido, é isso que inicialmente o Estado social vai pensar. Vai perceber que um excesso de liberdade sem intervenção do Estado leva à violação dos direitos entre as pessoas privadas. E aí, por isso, o Estado social vai ser aquele que vai reagir a esse liberalismo com um pensamento socialista que tem como base essa noção de igualdade, mas que também, assim como o liberalismo, tem os seus equívocos aí quando aplicado. Pensando sobre isso, a noção de Estado social seria o estabelecimento de um Estado que teria o lucro controlado e teria a relação econômica controlada em função de alguns direitos que deveriam ser assegurados para todas as pessoas, imaginando efetivamente que apesar de se ter a possibilidade da busca do lucro, é necessário se ter antes outros parâmetros de igualdade que protejam as pessoas nessas relações econômicas. Esse estado surge principalmente quando começam as revoluções operárias e começa a se questionar o seguinte: será que os donos de meios de produção eles realmente têm liberdade para determinar o preço do trabalho das pessoas, determinar horas de trabalho abusivas? Como que se deve instituir isso? O problema é que não existia direito do trabalho na época, não tinha tempo de trabalho, você não tinha uma carga horária de trabalho pré-estabelecida, não existia um mínimo de salário, não existia salário mínimo que instituísse um valor mínimo que as pessoas tinham que receber para ter dignidade. Então o que acontecia era que os donos de meios de produção achavam que poderiam tudo, já que eles eram os donos da produção. Entretanto, vem alguns autores, como Karl Marx, por exemplo, que vão dizer que sobre a importância, vão discorrer sobre a importância do trabalho na produção do produto. Né? Então, eles vão dizer que mesmo que os donos de meio de produção tenham a possibilidade de produzir, sem o trabalho, eles não conseguiriam ter a mesma produção e ter o mesmo lucro. E aí vem a noção da importância da valorização do trabalho e da interferência do Estado para se instituir direitos mínimos. Esse Estado social é um Estado que vai se preocupar com a igualdade e, em consequência disso, direitos de segunda dimensão, como os direitos de saúde, o direito do trabalho, o direito à educação, o direito à moradia,
a saneamento básico, a uma viabilidade de condições que estabeleçam um tratamento a todos mínimo existencial para se instituir uma igualdade nessas relações. Evidentemente também que, como consequência disso, a gente vai ter um Estado que tem algumas características fundamentais, como, por exemplo, o protecionismo econômico. Esse Estado ele não vai permitir que a economia fique livremente acontecendo, vai estabelecer intervenções do Estado na economia para atender os próprios interesses do Estado e para buscar uma regulação aí desse mercado. A segunda característica é muitas vezes a existência de uma proteção da produção nacional. Seriam aquelas medidas tomadas para valorizar o produto nacional para que ele ganhe concorrência contra produtos estrangeiros. O Brasil tem muitos resquícios disso, como por exemplo, os impostos que são impostos extrafiscais, que além de ser para arrecadar, são também para influenciar a economia. Por exemplo, cobrar imposto de importação de produtos estrangeiros para aumentar o valor dos produtos estrangeiros e estimular o consumo de produtos nacionais. Isso vem de uma ideologia de Estado social. A valorização do trabalhador com a instituição de direitos dos trabalhadores a partir das reivindicações que acontecem pós situações de revolução industrial, a regulamentação dessa relação de emprego com características específicas do que seria essa relação de emprego, como caracterizá-la, e a colocação de que o interesse social seria sempre maior do que o interesse público, do que o interesse individual, né? Naquela noção assim de que o interesse público está acima do interesse privado. Então, nesse sentido, quando a gente pensa sobre Estado social e vai fazer representação desse Estado como o nosso monstro das águas lá, o Leviatã, esse é verdadeiramente o monstro das águas, porque ele interfere em todas as relações. Ele mantém a justiça, o intervencionismo econômico, a defesa nacional e tem vários outros direitos, como direito à previdência, saúde, lazer, moradia, porque é a partir desse Estado social que vai se instituir isso tudo. Professor, então é uma maravilha o Estado social? Infelizmente não. Assim como o Estado liberal pecou pela falta, o Estado social pecou pelo excesso. Quando se instituiu não o excesso de direitos necessariamente, mas o fortalecimento do Estado e a percepção de que o Estado tinha que intervir nas relações privadas, acabou fazendo com que os estados que tinham esse parâmetro social exagerassem na interferência da liberdade. Uma das coisas mais difíceis para se estabelecer em Estado é o equilíbrio entre a liberdade com os direitos individuais e a igualdade com os direitos sociais. E realmente esses dois estados são opostos entre si. Como o Estado liberal pecou pela falta de intervenção e proteção daqueles que tinham uma condição a menos, esse Estado social interviu tanto que acabou tolhendo totalmente a liberdade. Bom, na próxima aula a gente continua as discussões sobre o Estado, agora chegando no equilíbrio entre o Estado liberal e o Estado social. Nós vamos falar sobre o Estado democrático de direito. Obrigada, até a próxima aula.